E, gente, tudo bem, gente? Agora são exatamente 1h48 da manhã e eu tava orando. E eu tô do jeito que eu tava. Não me arrumei, não me maquiei, não fiz nada, não arrumei cabelo, eu tô de coque, da maneira que eu fico pra dormir. E o Espírito Santo me fez refletir uma palavra que eu queria muito passar pra você. Eu quero te lembrar de uma mulher que a Bíblia cita, onde a Bíblia não cita o nome dela, mas a Bíblia conta a história dela, porque a história dela foi marcada, a história dela foi marcante, e eu olho pra aquela mulher e eu penso, cara, ela é demais. Ela é demais. Porque o que eu vejo naquela mulher, nessa mulher, é a persistência dela em lutar contra ela mesma. A maior luta dela não era, naquele momento, não era contra as pessoas. A maior luta dela não era contra espíritos. A maior luta dela não era contra a multidão que tava lá, que podia ser empecilho. A maior luta dela era contra ela mesma. Porque teve uma trajetória daquela mulher sair do lugar que ela tava pra ir até onde Jesus estava. Eu não sei se você já identificou a história, mas eu tô falando da mulher do fluxo de sangue. Quando nós tomamos uma decisão, como decidimos esse ano de 2025, vai ser diferente, vai ser bênção, minha família vai estar na casa de Deus, meu esposo vai estar na casa de Deus, meus filhos vão estar na casa de Deus. Nós tomamos uma decisão e no meio desse trajeto, muitas vezes nosso maior inimigo é nós mesmos. Nossos maiores inimigos são nossos próprios pensamentos e nossos próprios sentimentos. Porque se nós observarmos em Marcos 5, vai dizer assim, do 25 em diante, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue que havia padecido muito com muitos médicos e desperdiçado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando disso. Antes, a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque ela dizia, se tão somente tocar em suas vestes, sararei. Se tão somente eu tocar em suas vestes, eu sararei. O pensamento daquela mulher, quando ela saiu, em tomada de decisão dela, que ela saiu para ir até Jesus, eu tenho certeza, assim como eu e você, que somos seres humanos, no meio do caminho algo começou, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai passar a multidão tem muita gente, você não vai conseguir tocar nele, ele é cercado de pessoas, não vai dar certo, mas a todo momento eu tenho certeza que essa foi a mensagem que aquela mulher falou para ela mesma, se tão somente eu tocar, eu serei curada, enquanto aquela voz na cabeça dela dizia, não vai dar certo, é uma multidão, é muita gente que cerca ele, mas ela continuou lutando contra ela mesma, dizendo, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Talvez você tomou uma decisão, talvez você decidiu orar pela sua casa, talvez você decidiu orar pelos seus filhos, talvez seus filhos não estejam na casa de Deus, talvez seu marido não esteja na casa de Deus, e talvez no meio do caminho seu maior inimigo esteja sendo você mesmo, dizendo e mostrando as situações ao redor para você parar. Mas foque no seu objetivo, foque no milagre, foque na sua fé e determine se tão somente eu fizer, se tão somente eu confiar, se tão somente eu perseverar, vai acontecer, eu vou alcançar, vai dar certo. Então essa palavra que eu tenho pro seu coração, persista, não desista, porque a sua persistência vai gerar o seu milagre.